É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical ao longo da semana, inclusive o nosso esboço, que é a base da nossa ministração. Ouçam as leituras diárias dos textos selecionados na revista das lições bíblicas que nós disponibilizamos ao longo da semana. Leiam também outros textos de apoio e assistam a outras videoaulas, cujos links nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical. No Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, ou no Twitter, @ebdportal, e no LinkedIn. E sábado às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo aqui pelo YouTube da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se você estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana, você é convidado a comparecer ali, a reunião é aberta a todos os interessados na Palavra de Deus. Nesse segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nós estamos estudando personagens bíblicas que nos ensinam como deve ser o caráter do cristão. Vidas que estão registradas nas Escrituras para o nosso ensino, porque diz, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 e no versículo 4, ele diz assim: porque tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, nós estamos vendo características de algumas vidas registradas nas Escrituras que nos ensinam a ser conformes à imagem de Cristo. Porque quando nós somos salvos, quando nós cremos em Jesus, nós cremos em Jesus para ir para o céu. Mas para chegarmos ao céu, nós temos que ter a medida completa da estatura de Cristo. Nós temos que ser varões perfeitos. Nós temos que estar à imagem e semelhança de Deus. E a expressa imagem de Deus é Cristo Jesus. Então nós temos que ter um caráter similar ao de Jesus, para que nós sejamos apresentados como irmãos de Cristo, como filhos de Deus, quando o Senhor nos arrebatar. E hoje, na lição de número 3, nós iremos estudar a figura de Melquisedeque, o rei de justiça. Então hoje nós vamos ver em Melquisedeque o que nós podemos aprender, o que Melquisedeque pode nos falar a respeito do caráter do cristão. Melquisedeque, ele é mencionado apenas 11 vezes nas Escrituras, sendo que 9 vezes na Epístola aos Hebreus. Na verdade, nós temos uma referência histórica de Melquisedeque, lá em Gênesis 14 e 18. Nós temos uma referência profético-poética de Melquisedeque, no Salmo 110, versículo 4. E depois nós temos referências tipológicas de Melquisedeque em Hebreus 5, 6 e 10, Hebreus 6 e 20, Hebreus 7, 1, 10, 11, 15, 17 e 21. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menções de Melquisedeque no capítulo 7 de Hebreus, uma no capítulo 6, 2 no capítulo 5, uma menção no Salmo 110 e uma menção do nome de Melquisedeque em Gênesis 14, 18.
é uma personagem pouco falada nas Escrituras. Daí até a dificuldade, né, de nós termos uma lição só sobre Melquisedeque. E já vem aí uma dica, né, que nós não caiamos em elucubrações, em imaginações a respeito da figura de Melquisedeque. Tá muito que se fala, que se escreve sobre Melquisedeque, porque como ele é pouco, a Bíblia pouco fala dele, os homens procuram complementar o que a Bíblia não fala. Mas nós temos que ficar com o que a Bíblia fala, não ir além do que está escrito. Então, devemos desde já tomar este cuidado. Com aquilo que a Bíblia nos fala a respeito de Melquisedeque, procuremos aprender com Melquisedeque como alcançar um caráter cristão, como ter uma vida agradável a Deus. O que Melquisedeque nos ensina para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, à imagem de Cristo Jesus. O de pronto nós podemos já dizer é que Melquisedeque é um tipo de Jesus. O que é um tipo? É uma personagem que fala, ou um objeto, que aponta para Jesus. Jesus é o antitipo. Os irmãos sabem que o assunto da Bíblia é Jesus. Jesus disse, são as Escrituras que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Então, se as Escrituras tipificam de Jesus, nós sabemos que todas as Escrituras falam de Jesus. O assunto é Jesus. Agora, existem alguns objetos, algumas pessoas que apontam para Jesus, pelas suas características, pela sua forma de ser, pelas suas atitudes, elas como que antecipam quem ia ser o Senhor Jesus. E Melquisedeque é uma dessas pessoas, cujas características, as poucas características que a Bíblia dele nos revela, apontam para Jesus Cristo. Para que nós saibamos quem é Melquisedeque e quais suas características, é importante que nós antes lembremos em que circunstância Melquisedeque aparece nas Escrituras. E como nós vimos, só há uma referência histórica a respeito de Melquisedeque. Melquisedeque vai aparecer no livro do Gênesis, no capítulo 14. E o que diz o capítulo 14 do livro do Gênesis? O capítulo 14 do livro do Gênesis está naquela parte do livro do Gênesis que é chamada do ciclo de Abraão. Ou seja, é a parte do livro de Gênesis em que Abraão é o protagonista. Esta parte, ou a personagem principal. Esta parte do livro do Gênesis começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 22. Na verdade, 25. Né? Então, do capítulo 12 ao capítulo 25, nós temos Abraão como sendo a personagem principal do livro do Gênesis. E Melquisedeque aparece no capítulo 14, então dentro desse ciclo de Abraão. Mas em que momento da vida de Abraão aparece Melquisedeque? Melquisedeque aparece no momento aflitivo da vida de Abraão. Abraão havia finalmente entrado no centro da vontade de Deus. Depois que ele tinha voltado do Egito, para onde ele foi sem a direção divina, houve uma contenda entre os pastores dele e os pastores do seu sobrinho Ló, que o acompanhava desde Harã, também fora da vontade de Deus. E Abraão, então, ainda se chamando Abrão, ali, Abrão se separa de Ló. Então agora Abrão está no centro da vontade de Deus. Está na terra de Canaã, onde Deus queria que ele estivesse, e não estava mais na companhia do seu sobrinho Ló, que Deus não havia incluído na promessa e na ordem que havia dado ao patriarca. Então o patriarca agora vivia em paz. Havia novamente paz na sua casa, e ele estava peregrinando na terra de Canaã sem o seu sobrinho Ló.
Era um momento, portanto, de progresso espiritual para Abrão. Mas a verdade é que em meio a esta paz e este agradar completo de Abrão na presença de Deus, estoura uma guerra na terra de Canaã. O rei Amrafel, que alguns estudiosos entendem que era o rei Hammurabi, o famoso rei Hammurabi, ele tinha um domínio sobre os reis principais de Canaã, os reis das cidades da planície, porque naquele tempo ainda não existia o Mar Morto, então aquela região ali da planície do Mar Morto era uma região fértil, de uma campina verdejante, onde estavam ali as 5 cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. E Ló havia se mudado para lá por causa da fertilidade da terra, por causa das campinas verdejantes de Sodoma. E estes reis eram dominados pelo rei Amrafel, ou Amrafel, rei de Sinar, rei da Suméria, que alguns estudiosos dizem ser o rei Hammurabi, o famoso rei Hammurabi, que fez o código legal mais antigo que existe na humanidade, que nós temos acesso, que é o Código de Hammurabi. Eles se rebelaram contra esse domínio, porque eles tinham que pagar impostos anualmente ao rei Amrafel. Mas eles se negaram a pagar esses impostos. E o rei Amrafel, então, juntamente com seus aliados, o rei Arioque, que era o rei de Elazar, o rei Kedorlaomer, que era o rei de Elam, e o rei Tidal, que era o rei de Goim, vieram para invadir estas cidades, castigá-las e destruí-las, tendo em vista a sua desobediência, a sua revolta. E aí nós temos uma guerra, onde 4 reis lutam contra 5 reis. E o rei Amrafel é plenamente vencedor. Ele invade essas cidades, não as destrói, mas leva cativos todos os seus moradores, inclusive Ló, que estava vivendo em Sodoma. Um escravo de Ló foge e vai até onde está Abrão. Abrão estava nos carvalhais de Mamre e em outra parte de Canaã, e vai e avisa a Abrão que seu sobrinho Ló havia sido levado cativo, juntamente com todos os moradores destas 5 cidades. Ao receber esta notícia, Abrão arma 318 dos seus servos, nascidos em casa, entra em aliança com Aner, Escol e Manre, que eram moradores vizinhos seus ali de Canaã, para irem libertar o seu sobrinho Ló. Abrão demonstra aqui toda a sua benignidade, todo o seu amor para com Ló. Ló lhe havia causado contendas, Ló havia escolhido, a princípio, a melhor parte da terra para ali cuidar dos seus rebanhos, e Abrão poderia, com toda justiça, humanamente falando, deixar que Ló se virasse. Ele que havia escolhido morar em Sodoma, ele que arcasse com as consequências dos seus erros. Mas Abrão não era assim. Abrão amava o seu sobrinho Ló. Sabia que Ló não estava na promessa que Deus lhe havia dado, mas ele tinha responsabilidades para com Ló. Ele tinha deveres para com Ló. E ele, então, arma os seus 318 servos nascidos na sua casa e, juntamente com seus confederados, Aner, Escol e Manre, vão lutar contra um exército. Vejam bem, irmãos, a fé, a confiança de Abrão. Ele iria enfrentar um exército que havia derrotado 5 cidades, do maior dominador da época. E ele, que não tinha um exército formado, ele formou um exército de modo improvisado. Mas ele sabia que tinha o dever de ajudar o seu sobrinho Ló, que ele tinha que se entregar ao próximo. E ele vai
e o Senhor é com ele, e ele vence a guerra contra todos os prognósticos. Ele vence a guerra, liberta o seu sobrinho Ló e liberta todos os moradores daquelas cidades. E ele então retorna do campo de batalha. E no caminho ele se encontra com o rei de Sodoma, o rei Bera, que havia fugido com o rei de Gomorra. Por isso não tinha sido levado cativo pelo rei Anrafel e seus aliados. E quando o rei de Sodoma se encontra com Abrão, ele lhe faz uma proposta, que Abrão lhe entregasse os moradores de Sodoma e ficasse com todo o patrimônio de Sodoma. Mas Abrão disse que não aceitava nada do rei de Sodoma. Ele sabia que os varões de Sodoma eram maus. Ele não queria comunhão com nada que era do mal, do maligno. Ele não cresceu os olhos com seus bens. Ele não quis se privilegiar daquela vitória. E ele disse que entregaria tudo. Ele não veio, o objetivo dele era livrar o seu sobrinho Ló. Ele não queria nada de material. Mas Abrão encontra uma outra pessoa. E está lá em Gênesis 14 e 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão se encontra com Bera, rei de Sodoma, rejeita aliança com ele, rejeita negócio com ele, porque sabia que os varões de Sodoma eram maus. É o que a gente lê lá em Gênesis 13 e 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Abrão, ele era diferente dos outros moradores da terra de Canaã, porque ele servia ao único e verdadeiro Deus. Ele não era idólatra. A terra de Canaã, ela era habitada pelos cananeus. E os cananeus eram descendentes de Canaã, que haviam sido amaldiçoados por Deus, porque eles eram descendentes de Cão. E Cão havia desonrado a Noé. Eles eram amaldiçoados por Noé. Leia lá Gênesis capítulo 10, versículo 25. E disse, Noé disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. Era uma descendência extremamente idólatra, extremamente perversa, extremamente imoral. Quando nós lemos no texto bíblico, nós vemos que os cananeus, eles eram muito pecadores, extremamente pecadores. Tanto que Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Foram cidades destruídas por Deus por causa da sua extrema maldade. E o restante dos moradores da terra de Canaã também tinham de ser destruídos. Olha o que Deus diz lá posteriormente a este episódio que nós estamos dizendo, mas lá em Gênesis 15, versículo 16, olha o que Deus diz a Abrão: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E quando nós vemos as práticas desses moradores, nós vemos, eles sacrificavam seus filhos no fogo aos deuses. Os cultos idolatras, além de eles serem idólatras, os cultos aos seus deuses eram marcados pela imoralidade sexual, pelas orgias, pela prostituição, o culto a Baal, o culto a Azerá. Eram homens extremamente perversos. Eram os descendentes de Cão. E nós sabemos que todos eles são descendentes de Cão, lá no capítulo 10 de Gênesis. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e a Amorreu, e Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Emateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra e Adimá e Zeboim,
até Lasa. Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Gênesis 10, 15 a 20. Então, era um povo extremamente perverso e maligno, tanto que Deus os destruiu primeiro as 4 cidades da planície e depois mandou que o povo de Israel destruísse aqueles moradores na terra de Canaã, diante da grande maldade deste povo. Por isso que Abrão não quis negócio com o rei Bera de Sodoma. Mas depois ele se encontra com Melquisedeque. Parece que Melquisedeque já o estava esperando. Melquisedeque já o estava esperando. E aqui nós temos um comportamento totalmente diferente da parte de Abrão. Se Abrão rejeita qualquer acordo, qualquer comunhão com Bera, rei de Sodoma, ele vai comer e beber com Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia diz, como nós lemos, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui nós já temos algumas informações sobre Melquisedeque que são importantes para nós. Primeira coisa que nós vemos é que tanto Abrão quanto Melquisedeque não se envolveram na guerra dos 4 reis contra os 5. Abrão era um homem de paz. Era um homem diferente, como eu disse. Olha a expressão que me chama muito a atenção. Quando o escravo escapou e veio dar a notícia a Abrão, é dito assim: então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. E ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Então, os irmãos, vejam que Abrão, ele era diferente dos outros. Ele era conhecido como o hebreu. O hebreu, a palavra hebreu aqui quer dizer o peregrino, aquele que vinha do outro lado do rio. Abrão era diferente. Ele se destacava dos outros. E ele era confederado de Aner, Escol e Manre. Ou seja, ele mantinha uma aliança que guardava a independência. Confederação é uma aliança em que cada parte mantém a sua independência. Não se submete nem se mistura com o outro. Assim era Abrão. Por isso, quando houve a guerra, Abrão não se envolveu nela. A não ser posteriormente, depois, para livrar o seu irmão, o seu sobrinho Ló. E isso ele fez na direção de Deus, e com a bênção de Deus, tanto que foi vitorioso de forma milagrosa. Mas é importante aqui ver que Abrão tinha paz com os seus vizinhos, Aner, Manre e Escol, e não se envolveu em guerra. Melquisedeque também, embora fosse rei de Salém, que era uma cidade na terra de Canaã, ele não se envolveu na guerra. E aqui nós temos a primeira lição que temos de aprender com Melquisedeque. É que nós temos de ter um caráter de paz, sermos pacíficos. Como escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Abrão e Melquisedeque não se envolveram na guerra dos 4 reis contra 5. Uma guerra por poder político, uma guerra por poder econômico, uma guerra por riquezas. Eles não se envolveram nisso.
Melquisedeque nos ensina que nós devemos ser homens de paz. E veja bem que a cidade que ele governava era Salém, que é Jerusalém. Mas o que quer dizer a palavra Salém? A palavra Salém vem de Shalom, que quer dizer paz. A cidade que ele governava se chamava Paz, porque ele era um rei de paz. Ele era um rei de caráter pacífico. E quando nós falamos aqui em paz, devemos lembrar que paz não é só a ausência de guerra ou a ausência de agitação, mas a palavra Shalom quer dizer integridade, comunhão, inteireza, completude. Em Salém havia paz, porque o seu rei era um rei de paz. E Melquisedeque ficou aguardando Abrão voltar da guerra. Ele não foi ao encontro de Abrão como Bera. Ele ficou aguardando Abrão, porque ele é um homem de paz. É um homem que não ia para a guerra. Será que nós somos de paz? O servo de Deus, ele tem que ser um homem de paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Isaías diz: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Quando ele se apresenta ressurreto aos discípulos, ele diz: paz seja convosco. A primeira coisa que ele nos deixa, a primeira coisa que ele nos dá é a paz. Por isso nós temos que ter paz com ele. A Bíblia diz que ele fez a paz. Fez a paz. Está lá em Efésios, capítulo 15. Na sua carne, 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E versículo 17. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É ele que nos liga novamente a Deus. É ele que nos torna um com Deus. É ele que faz esta completude, esta inteireza. Ele faz a paz. Por isso nós temos que ser homens de paz. E é por isso que Jesus caracteriza os seus discípulos como pacificadores. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se nós queremos ter a imagem de Cristo, o caráter cristão, sermos irmãos de Cristo e filhos de Deus, nós temos de ser pacificadores. Nós temos que levar a paz, ser homens de paz. E enquanto depender de nós, termos paz com todos os homens. Isto é a primeira identificação que nós temos entre Abrão e Melquisedeque. Mas o nome Melquisedeque também nos fala algo importante. A palavra Melquisedeque em hebraico quer dizer rei de justiça. Melcom em hebraico quer dizer rei. Sadek quer dizer justiça. Então Melquisedeque é o rei de justiça. Melquisedeque era o rei de justiça. Ele era rei justo. E o que é ser justo? É estar de acordo com a palavra de Deus. Justiça é estar de acordo com Deus, porque o profeta Jeremias diz que Deus é a nossa justiça. E Jesus disse que nós não devemos julgar pela aparência, mas pela reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. Então Melquisedeque servia a Deus
obedecia a Deus, aplicava as regras de Deus, vivia de acordo com a vontade de Deus. Ele era um rei de justiça, e é por isso que havia paz no seu reinado. Ele havia paz no seu reinado. Por quê? Porque a justiça gera a paz. Melquisedeque era justo. Será que nós somos justos? Será que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus? E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Esta frase básica que Paulo constrói toda a carta aos Romanos. E ele extrai isso lá de Abacuque. A única vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento é para dizer que o justo viverá pela fé. Porque o justo crê naquilo que Deus fala, naquilo que Deus manda. E ele vive de acordo com a vontade de Deus, mesmo que isto pareça ser algo ilógico, uma loucura, debaixo da razão humana. Mas ele não se preocupa com a justiça dos homens, que a Bíblia diz que é trapo de imundícia, mas ele se preocupa com a justiça de Deus. Nós temos que ser justos, e a nossa justiça tem que exceder a justiça dos homens, exceder a justiça humana. É o que o próprio Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, dos céus. E é por isso que Jesus nos justifica. A fé em Jesus nos justifica, nos torna justos. E nós devemos viver em justiça, praticar a justiça, se quisermos entrar no céu. Lá em João, no capítulo 3, diz assim, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Praticar a justiça é praticar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Então nós temos que praticar a justiça, praticar a verdade, temos que ser justos. Melquisedeque, ele era rei de justiça. Ele não só praticava a justiça, mas ele governava uma cidade com justiça. Mas tinha uma outra característica que nós vemos aqui de Melquisedeque. É que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Por que ele praticava a justiça? Porque ele praticava a paz. Porque ele tinha comunhão com Deus, tanto que era sacerdote de Deus. Ele levava o seu povo à presença de Deus, do único e verdadeiro Deus, no meio de uma descendência perversa e maligna, como era a descendência de Canaã. Melquisedeque também se destacava, e era diferente, como Abrão era diferente. Abrão não era de Canaã, era um hebreu, e ele era diferente. Melquisedeque era de Canaã, mas ele era diferente, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era idólatra, ele não adorava Baal, Azerá, Moloque, nada disso. Ele adorava o único e verdadeiro Deus. Era um remanescente do começo, da descendência de Noé. E Noé servia a Deus. Então Melquisedeque, ele não se deixou influenciar pelo ambiente que ele estava, muito pelo contrário, ele era sacerdote do Deus Altíssimo.
Ele era rei e ele era sacerdote. E isso nos ensina muito, porque nós também somos reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós também somos reis e sacerdotes. Da mesma maneira que Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E sacerdote do Deus Altíssimo. E praticava a justiça e era um homem de paz. Será que nós somos reis e sacerdotes ainda? Porque quando nós cremos em Jesus, a palavra nos diz que ele nos fez reis e sacerdotes. E agora? Será que ainda somos reis e sacerdotes? Será que ainda nós praticamos a justiça e a paz? Porque eu não posso ser sacerdote, eu não posso levar as pessoas ao encontro de Deus, eu não posso interceder as pessoas diante de Deus, se não tiver comunhão com Ele. Porque para eu me achegar a Deus, eu tenho que estar em santidade. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Para eu ser sacerdote do Deus Altíssimo, para eu ser rei, eu tenho que me chegar diante de Deus com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da nossa esperança. É assim que eu me apresento diante de Deus? Eu ainda sou rei e sacerdote feito para Deus o Pai, por Jesus Cristo? Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Embora fosse cananeu, embora todos os seus vizinhos, todos os seus parentes, todas as nações e tribos ali fossem idólatras, perversas, maldosas, a ponto de receber o juízo direto de Deus, Melquisedeque não se misturou com elas. Era rei de justiça, homem de paz, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Será que somos homens de justiça? Será que somos homens de paz para continuarmos a ser reis e sacerdotes para Deus, o Pai? Outra característica importante que nós temos aqui de Melquisedeque. Melquisedeque, então, era um homem de justiça, rei de justiça, era um homem de paz, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E estava esperando Abrão. Não sei se Abrão e Melquisedeque se conheciam antes. Tudo indica que não. Abrão habitava junto aos carvalhais de Manre, que era longe de Jerusalém. Mas assim como aquele escravo de Ló conhecia Abrão como o hebreu, assim como o rei Bera de Sodoma conhecia Abrão, assim como a fama de Abrão era notória por ser alguém de comportamento diferente, certamente Abrão tinha conhecimento de quem era Melquisedeque. A fama de Melquisedeque também lhe havia chegado, até porque a mesma Melquisedeque era rei de uma cidade em Canaã. Então Abrão já sabia que Melquisedeque era servo do Deus Altíssimo, assim como Melquisedeque sabia que Abrão era servo do Deus Altíssimo. E aqui nós vemos, irmãos, homens de nações diferentes, de lugares diferentes, servindo ao mesmo Deus, tendo uma comunhão que ultrapassa os limites étnicos,
E aí nós vemos que os servos de Deus são de toda raça, tribo e nação. É assim que João vê aquele grande culto dos arrebatados no capítulo 5 de Apocalipse, que nos diz assim: e cantar, versículo 9, e cantaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A igreja ela é formada de todo povo, toda tribo, todo povo, toda nação, toda língua. A igreja é o corpo de Cristo que envolve todas as nações do mundo. Por isso nós não devemos nos prender a critérios culturais e a critérios étnicos no nosso serviço a Deus. Porque a salvação de Jesus ultrapassa os limites das culturas, das etnias, dos costumes, porque tudo isso são obras humanas e, portanto, inferiores à obra divina, que é a salvação. Melquisedeque era cananeu, Abrão era hebreu, mas eles eram servos do Deus Altíssimo. É por isso que Abrão come e bebe com Melquisedeque. É por isso que Melquisedeque come e bebe com Abrão. E comer e beber, eu já tenho falado aqui algumas vezes, significa ter comunhão. No mundo oriental, o comer e beber significa ter comunhão. Abrão não quis ter comunhão com Bera, rei de Sodoma, porque ele era um grande pecador contra o Senhor. Melquisedeque não quis ter comunhão com os outros cananeus, tanto que não estava envolvido com eles e não teve que ir à guerra com eles. Porque se ele tivesse envolvimento, se ele tivesse pactos com eles, ele teria que ir à guerra com eles. Ele não foi porque ele não queria nada, ele não queria negócio com esse povo. E quantos crentes hoje, infelizmente, se comprometem com homens malignos, se comprometem com pecadores e acabam envolvidos em circunstâncias e situações que colocam em risco e fazem com que eles percam a salvação, porque não se separaram do pecado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não podemos nos submeter a um jugo desigual. Não podemos nos comprometer a um jugo desigual. Se fala muito de jugo desigual quando se fala de casamento. E há toda uma razão para que nós falemos, quando fala em casamento, de jugo desigual. Mas não há só jugo desigual no casamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E que concórdia entre... Aliás, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E aqui Paulo não fala apenas de casamento, fala de qualquer sociedade, qualquer relacionamento social comprometedor. Vejam que Abrão tinha confederados. Aner, Escol e Manre eram cananeus, eram idólatras. Mas nem a aliança que Abrão fez com eles não comprometia a sua independência. Tanto que quando ele recusou os despojos de Sodoma, ele deixou livres Aner, Manre e Escol que pedissem o que quisessem. Porque a aliança que eles tinham feito era uma confederação que mantinha a independência de cada um. Nós temos que ser sociáveis, sim. Porque nós vimos na lição de número 1
Uma das características que Deus imprimiu no homem foi a sociabilidade. Não é bom que o homem esteja só. Mas o homem tem que ter comunhão com Deus. E comunhão com os servos de Deus. Mas jamais comunhão com as trevas. Deve se relacionar com os ímpios, com os incrédulos, porque nós estamos no mundo, mas mantendo a nossa independência. É o que fez Melquisedeque, é o que fez Abrão. Abrão e Melquisedeque tinham relacionamentos com os demais povos da terra de Canaã, mas eram independentes em relação a eles. Mas entre si, por servirem ao mesmo Deus, por serem irmãos, eles tinham comunhão. E Melquisedeque, a Bíblia diz que trouxe pão e vinho. E comeram pão e beberam vinho em comunhão. E isso aponta para a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia para dizer que estamos em comunhão com Deus e com os irmãos. E isso é verdade? Temos comunhão com os irmãos ou comunhão com os incrédulos? Nos identificamos por servir a Deus ou buscamos interesses escusos e materiais? E por isso nos comprometemos com os incrédulos. Correndo risco como correu Ló, de perder tudo por causa desta comunhão. Indesejável comunhão. E ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, as riquezas, as coisas materiais, a fama, a posição social. Não há como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. No último carnaval, nós lemos uma reportagem a respeito do carnaval gospel. E o jornal Folha de São Paulo entrevistou um dos idealizadores desses blocos evangélicos. E ele disse que quando ele aceitou a Jesus, ele sentiu um vazio na sua vida. Porque antes ele era de escola de samba e tal. E ele então disse que tinha que criar um jeito de continuar tendo o carnaval sem deixar a igreja. Ou seja, um pé no mundo, um pé na igreja. Que maravilha! Não há comunhão entre a luz e as trevas. E se alguém diz crer em Jesus e ainda sente um vazio, sente saudade do mundo, do pecado, é porque não se converteu. Porque existe um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. E quando Deus vem, ele preenche tudo. Se ele sente um vazio, é porque ele não entregou a sua vida a Cristo. Não entregou sua vida a Deus. E aí eu cheguei à conclusão que era muito boa essa reportagem para mostrar que carnaval gospel é de quem não se converteu. É de quem não se entregou para Cristo. De quem tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Abrão e Melquisedeque tinham comunhão entre si, porque eram irmãos, não tinham comunhão com o mundo. E é por isso que Abrão era amigo de Deus, e Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, como está o nosso relacionamento com os verdadeiramente servos de Deus? E o nosso relacionamento com os incrédulos? Preste atenção. Melquisedeque nos ensina e nos faz lembrar de um mandamento. De um provérbio popular que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és. Que Amós, de certa maneira, repete ao dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Abrão e Melquisedeque andaram juntos.
Abrão e Bera não andaram juntos. Melquisedeque e Bera não andaram juntos. Abrão identifica em Melquisedeque o sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque identifica em Abrão o servo de Deus, que é Abrão. Mas, prosseguindo nessa referência histórica de Melquisedeque, nós vemos que quando Melquisedeque vem, ele abençoa Abrão. Ele veio com o propósito de ter comunhão com Abrão, comeram e beberam, mas ele veio com o propósito também de abençoar Abrão. O caráter cristão nos leva a ter comunhão com o irmão e nos leva a querer abençoá-lo. O propósito de Melquisedeque era abençoar Abrão. Ele era sacerdote, e o sacerdote intercede pelos homens diante de Deus. Então o cristão ele tem que ser sacerdote, interceder pelos outros, pelos homens. Esse é o papel do cristão. E o cristão tem que querer bem aos outros e abençoar os outros. Paulo disse que essa é a tarefa da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Temos sido intercessores. Nós vemos a situação aflitiva, difícil e caótica por que passa o nosso país, que supostamente é um país de grande crescimento evangélico. Mas será que nós temos uma vida quieta e sossegada com toda piedade e honestidade? Ou nós temos visto as maiores rebeliões que se tem conta nos últimos anos em presídios em todo o mundo? Ou será que nós não temos visto o maior escândalo de corrupção da história da humanidade no Brasil? E tudo isso que acontece mostra que está faltando intercessão dos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. A igreja precisa orar, interceder por todos os homens, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós devemos interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Se o Brasil é o país mais desonesto e o mais violento do mundo, é porque não temos intercedido. É porque, provavelmente, a esmagadora maioria dos que se dizem sacerdotes e reis para Deus o Pai, feitos por Cristo Jesus, são impostores. Porque se o quadro não fosse esse, nós não estaríamos nessa situação. Será que Deus não está permitindo essa situação no Brasil para que nós olhemos a vida de Abrão e Melquisedeque e procuremos ser sacerdotes do Deus Altíssimo, abençoando o povo brasileiro, intercedendo pelo povo brasileiro e abençoando os nossos irmãos? Porque o que nós temos visto hoje são pessoas amaldiçoando os irmãos, com orações contrárias, com divisões, com intrigas, com contendas, com lutas pela liderança de igrejas, com lutas por dinheiro, por fama, por poder político. É isso que nós temos visto nas igrejas.
Irmãos contra irmãos, em vez de irmãos que esperam o outro, que veio vitorioso da batalha, para abençoá-lo. Melquisedeque não ficou ali esperando tirar proveito da vitória de Abrão, ou invejando Abrão pela sua vitória. Melquisedeque veio para comer e beber com Abrão e abençoar Abrão, depois que Abrão venceu, para confirmar para Abrão que a vitória que ele havia alcançado havia sido obra de Deus, para fortalecer a fé de Abrão, para que Abrão não se ensoberbecesse com esta vitória e prosseguisse no seu propósito de peregrinar na terra de Canaã, para que todas as famílias da terra fossem benditas, para que Abrão não se deixasse iludir pelo poder político e econômico que havia oferido e de que abriu mão para continuar servindo a Deus como mero peregrino na terra de Canaã. Melquisedeque veio ajudar Abrão a agradecer a Deus pela vitória alcançada, a adorar a Deus pela vitória alcançada e não permitir que a vitória alcançada lhe desviasse dos propósitos divinos. Foi esse o objetivo de Melquisedeque. E este deve ser o nosso objetivo. Nós temos de dizer a Deus que agradecemos as vitórias alcançadas, mas que essas vitórias não irão, de forma alguma, nos impedir de prosseguir nossa jornada para o céu. Você tem feito isso com seu irmão? Ou quando ele vence, você fica invejoso? Procura destruir a vitória dele alcançada. Mas, prossigamos aqui. O que Melquisedeque disse na sua bênção a Abrão? Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque fez questão de ratificar que Abrão era servo de Deus. De agradecer pela vitória que Abrão teve. Mas de mostrar a Abrão que Deus é o possuidor dos céus e da terra. E que foi Deus que havia entregado os inimigos nas mãos de Abrão. Aqui é importante, Melquisedeque lembrou a Abrão que o nosso Deus ele é transcendente e imanente. Ele está acima de tudo, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o possuidor dos céus e da terra. Mas ele também é um Deus imanente. É um Deus que está conosco. É um Deus que intervém a nosso favor. E por isso ele entregou os inimigos de Abrão nas suas mãos. E lhe deu aquela grande vitória militar. E libertou a Ló e todos os moradores das cidades da planície. É um Deus grande, mas um Deus que cuida de nós. É isso que nós temos que falar às pessoas. Nós temos que mostrar às pessoas que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus soberano. É um Deus que tem o controle de tudo, é um Deus que não permitirá que o pecado prevaleça, é um Deus que fará justiça no momento certo, mas é o Deus que cuida de nós, que nos ama, que nos salva, que mandou Jesus morrer na cruz do Calvário por nós, que está disposto a perdoar os nossos pecados e a nos ajudar a nos conformar à imagem de Cristo para chegarmos ao céu. É um Deus que não é distante, é um Deus que está próximo de nós, embora ele esteja sobre todas as coisas. É isto que nós aprendemos
com a referência histórica de Melquisedeque. Mas nós vimos que nós temos também uma referência profético-poética e uma referência e referências tipológicas. No Salmo 110, no versículo 4, nós encontramos Davi profetizando, dizendo: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, encherás-á de cadáveres, ferirás os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Davi, ele profetiza a respeito do Messias. E ele indica que o Messias seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aqui representa o sacerdócio de Cristo. É uma figura do sacerdócio de Cristo. Um sacerdote que é eterno, portanto que é Deus. Veja bem, jurou o Senhor e não se arrependerá. O Salmo 110 começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Então aqui nós já vemos que este sacerdote é Deus. Então Melquisedeque nos faz lembrar que Jesus é Deus. E enquanto Deus é sacerdote eterno, é um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, instituído pela lei de Moisés. E isso nos faz mostrar que quando nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus o Pai, por Cristo, o nosso sacerdócio é superior ao sacerdócio da lei. Ou seja, nós não podemos viver sob o domínio da lei. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão. E aí nós já fazemos o link com as referências tipológicas do escritor aos Hebreus a respeito de Melquisedeque. Porque o escritor aos Hebreus traz a figura de Melquisedeque e explica para nós o que esta figura representa. Representa o sacerdócio de Cristo, porque esse sacerdote aqui, do Salmo 110, é Jesus. E isto o escritor aos Hebreus deixa bem claro. Então o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, mas ele é superior a Arão, porque ele é Deus e Arão é homem. Ele é eterno e Arão era passageiro. Tanto que Arão morreu, foi substituído por Eleazar, e ali toda uma sequência de sumos sacerdotes até Caifás, que quando no julgamento de Jesus rasga os seus vestidos, ele põe fim ao sacerdócio levítico, porque o sumo sacerdote não podia rasgar os seus vestidos. E aí Jesus morre na cruz, e ele tira o pecado. Os sacerdotes levíticos apenas matavam animais para cobrir o pecado. Mas o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele tira o pecado. E por isso a graça é superior à lei. E por isso nós não podemos seguir a lei. Aqueles que adotam a lei como critério da salvação estão sob o domínio do pecado. E por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que quem busca a lei é maldito. Não consegue a salvação. Melquisedeque nos ensina que o sacerdócio é superior. E ele abençoou Abrão. E Levi era descendente de Abrão. Portanto, Melquisedeque abençoou Levi, abençoou Arão. E quem abençoa é maior do que quem é abençoado. O sacerdócio de Melquisedeque é superior. Também por este fator. Por isso nós não podemos viver sob a lei. E aí vem mais um caráter que Melquisedeque nos ensina. É que
para termos comunhão com Deus, para sermos reis e sacerdotes, nós temos que nos firmar na graça e não na lei. Porque se firmarmos na lei, seremos amaldiçoados. Mas se nos firmarmos na graça, seremos abençoados. Porque Melquisedeque era sacerdote, e era rei de justiça e paz. E o sacerdócio levítico foi instituído no momento que não era nem de justiça nem de paz. Quando foi instituído o sacerdócio levítico? No episódio do bezerro de ouro. Quando os levitas foram os únicos que se dispuseram a ficar do lado de Moisés para matar os que haviam organizado a idolatria do bezerro de ouro. Houve matança, houve juízo, não houve paz. Houve pecado, portanto houve injustiça, iniquidade. Não houve justiça. E porque os levitas tomaram a frente, eles foram escolhidos para ser sacerdotes. Pois o plano de Deus era fazer de todo Israel a nação sacerdotal. Isso só será feito por Cristo no reino milenial. Então não podemos viver de acordo com a lei. Não podemos adotar o sacerdócio levítico. Mas temos que ser reis e sacerdotes por Cristo Jesus. E Melquisedeque nos mostra esse sacerdócio superior, construído com justiça e paz. Um rei sacerdote, um rei que abençoa, que tem comunhão com seus irmãos e que serve a um Deus único e verdadeiro. Será que nós somos reis e sacerdotes para Deus e Pai por Jesus Cristo? Amém.